Pergunta 1. Um computador é uma máquina com grande capacidade para processamento de informações, composto por software e hardware. Dentre os componentes de hardware, inclui-se o A. Arquivo. B. Compilador. C. Processador. D. E-mail. E. Windows. Vamos à resposta. Não esqueça que temos que encontrar o hardware entre as alternativas abaixo. Letra A. Um arquivo é um software. Alternativa errada. Letra B. Um compilador é um software de sistema que traduz um programa escrito. Alternativa errada. Letra C. Processador. Esse sim é um hardware. É um microchip. Alternativa correta. Letra D. Um e-mail é um app de comunicação digital, portanto um software. Alternativa errada. Letra E. O Windows é o software principal da máquina. Alternativa errada. Resposta correta letra C. Pergunta 02. Correspondem, respectivamente, aos elementos placa de som, editor de texto, modem, editor de planilha e navegador de internet. A, B, C ou E? Vamos à resposta. Temos que analisar os 5 elementos. 1. Placa de som. A placa de som é um hardware. 2. Editor de texto. O editor de texto é um software. 3. Modem. O modem é um hardware. 4. Editor de planilha. Planilhas são softwares. 5. Navegadores de internet são softwares. Portanto, a resposta correta é a letra E, ou seja, hardware, software e software. Pergunta 3. É um componente de hardware de alta capacidade para armazenamento de arquivos em microcomputadores. A. Sistema operacional. B. Memória RAM. C. Disco rígido. D. Unidade de DVD. E. Pendrive. Vamos à resposta. Letra A. O sistema operacional é o software principal da máquina. Ele não armazena dados. Alternativa errada. Letra B. A memória RAM é a memória principal da máquina. Ela armazena tudo o que está em funcionamento, mas ela tem baixa capacidade de armazenamento. Alternativa errada. Letra C. Disco rígido é normalmente o dispositivo de armazenamento de maior capacidade da máquina. Alternativa correta. Letra D. Unidade de DVD é um dispositivo de armazenamento mas com menor capacidade que o HD. Vale salientar que ele já está obsoleto. Alternativa errada. Letra E. Pendrive é um dispositivo de armazenamento mas com menor capacidade que o HD. Alternativa errada. Portanto, a alternativa correta é a letra C. Pergunta 4. Considerando os conceitos de hardware e software, assinale a alternativa que apresenta apenas itens de hardware. Vamos analisar cada alternativa. Letra A. Windows XP é um software. MS Excel é um software. E Skype é um software. Ou seja, todos softwares, alternativa errada. Letra B. Processador é um hardware. Memória ROM é um hardware. Placa de vídeo é um hardware. Todos hardware, portanto, alternativa correta. Letra C. Memória RAM é um hardware. BR Office Calc é um software. Pendrive é um hardware. Alternativa errada. Letra D. Placa de som é um hardware. Windows Media Player é um software. Caixas de som é um hardware. Alternativa errada. Portanto, a alternativa correta é a letra B. Pergunta 5. O sistema computacional ou sistema de processamento de dados é composto por A. Entrada de dados, processamento de dados e saída de informação. B. Armazenamento de dados, hardware e software. C. Entrada de dados, saída de informação e hardware. D. Hardware, software, peopleware. Vamos à resposta correta. Dentre as alternativas acima, a correta é a letra D. Explicação. O sistema de processamento de dados é um sistema coordenado que funciona como uma estrutura organizada, composto por 3 partes básicas para se processar estes dados. Item hardware, parte física,
Todos os dispositivos físicos, item software, parte lógica, instruções, programas, item peopleware, são os usuários que manuseiam os computadores, de forma direta ou indireta. Portanto, a alternativa correta é a letra D. A memória RAM, como a gente falou, é a memória principal do computador. Portanto, quando se apaga o computador, ela simplesmente apaga também o que tem dentro dela. Então, ela é volátil, sim. Essa parte aqui que diz, deixa eu só riscar aqui. Aqui, ela é volátil, isso aqui tá errado. Certo? B. SSD é uma nova série de processadores mais avançados. Errado. SSD é uma nova série de dispositivos de armazenamento. Então, não, ele não é uma nova série de processadores, não. Tá errado. C. A cache é um dispositivo com menor capacidade de armazenamento, porém mais lenta que a memória RAM. Tá errado. Ela é mais rápida do que a RAM. A cache é um dispositivo de menor capacidade. Não, de fato, ela é de menor capacidade que a RAM. Porém, ela é mais lenta. Não, ela não é mais lenta, ela é mais rápida. Tá certo? A primeira parte da colocação tá correta, mas a segunda tá errada. Ela, de fato, tem menor capacidade de armazenamento, mas ela é mais rápida do que a RAM. Todas as três estão erradas, né? Vamos para a letra D, tá? O disco rígido possui maior capacidade de armazenamento e velocidade de leitura mais rápida do que a RAM. De fato, ele consegue ter mais capacidade de armazenamento. No entanto, essa parte aqui, mais velocidade de leitura, tá errada. Tá certo? Ele, de fato, possui mais capacidade de armazenamento, mas ele não é mais veloz que a RAM. Então, só resta a última, né? O pendrive é um dispositivo de entrada e saída considerado mídia removível. Beleza? Resposta correta é essa aqui, letra E. O pendrive é um dispositivo de entrada e saída, ou seja, tanto entra dado como sai. Ele é um dispositivo de armazenamento e é considerado mídia removível. De fato, hoje em dia, sobretudo, com a entrada USB e a USB tipo C, você entra e sai. E daqui a pouco nem vai precisar, como eu falei para vocês, é cada vez mais difícil você ter vai ter armazenamento agora que vai ser praticamente na nuvem. Pelo menos o que eu tenho visto é que o armazenamento migre para a nuvem, tá? Questão 7. Um componente de hardware do microcomputador classificado como periférico é. Então, vamos definir periférico. Periférico é aquilo que você anexa ao computador. Pense no computador mais como seu notebook. Se você tivesse um notebook, o que é que você poderia anexar ele que não está dentro dele? Aí, vamos lá. O processador, não. O processador está dentro da sua máquina, né? O disco rígido também está dentro da sua máquina, né? Está dentro. Você não consegue ver ele, nem você anexa. A placa de rede também é dentro. A memória RAM também é dentro da sua máquina. Então, só restou mesmo a impressora que você anexa, né? Você normalmente insere ela via USB hoje em dia ou até mesmo Bluetooth, né? Certo? Você simplesmente liga e ela fica na rede, tá certo? Outro periférico, além da impressora, se você quiser unir caixa de som, o mouse, tudo aquilo que entra via USB ou via rede, né, no seu computador, ele pode ser considerado um periférico. Questão 8, certo? Em relação ao hardware, analisar os itens abaixo, certo? Então, 1 é a parte lógica do computador. Qual é a definição da parte lógica do computador? Aí vamos lá. Isso aqui quer dizer software, né? Software. E 2, o sistema operacional é considerado um hardware. Isso aqui tá errado. O sistema operacional do computador é o software também.
Então, em relação ao hardware, analisar os itens abaixo. Então, isso aqui é um software, isso aqui também é um software. Todas duas estão erradas, né? Então, a resposta vai ser: os itens 1 e 2 estão incorretos. É esse aqui, ó. Certo? 9, né? Questão 9. Leia os itens a seguir relacionados à memória e marque a alternativa correta. 1. Memória volátil. Aí, quando você lê memória volátil, você já está ligado em quê? Em RAM. RAM é a memória volátil do computador, tá certo? Então, a memória volátil é um tipo de memória na qual armazena dados de maneira definitiva. Não. Se ela é volátil, ela voa quando você desliga ela. Então, ela não é de forma definitiva. Mesmo com o desligamento da rede elétrica. Isso aqui está errado, tá? Então, vamos lá. Isso aqui é errado. 2. Memória primária. Memória primária é a memória RAM de novo. É responsável pelo funcionamento do computador e pode ser representada pela RAM. Certíssimo. 3. Memória do tipo ROM. ROM é aquela que vem de fábrica, né? Serve apenas para leitura, pois a informação vem gravada nela e não pode ser apagada. Certo também. Tá certo? Então, vamos buscar qual é a resposta. Quem é que tá certo? Com a alternativa correta. 2 e 3. Somente a 2 e 3 estão corretas. Então, vamos adiante. Pergunta número 10. Assinale a alternativa que não apresenta um hardware. Assinale a alternativa que não representa um hardware. Vamos já arriscar quem de cara, assim, você olha e já diz assim, não apresenta. HD é um hardware. HD tranquilo, cooler tranquilo, hardware. Aí, CPU hardware. Aí vai ficar entre BIOS e CMOS, certo? Isso aqui é um software. E isso aqui é um hardware. Certo? Resposta. Vamos ver aqui qual é a definição de... É isso mesmo. A CMOS é um semicondutor. É uma pequena quantidade de memória na placa-mãe que armazena a BIOS. A BIOS é que é o software. A pergunta é o seguinte, pessoal, defina o que é um computador. Quando você pensa em computador, basicamente você vai dizer dispositivo eletrônico que foi desenvolvido para inserir dados, com processar esses dados e depois o conjunto, esse processamento ele é desenvolvido por instruções, que são os aplicativos, e depois gerar informações. Caso você não gere informação, você armazena, né? Ou você vai gerar a informação para você tomar a decisão, ou você vai armazenar essas informações. Então, basicamente, hoje em dia, ele é utilizado numa ampla quantidade de tarefas, pode ser feito cálculos, engenharia, contabilidade, setores financeiros, na medicina. Hoje em dia, com a inteligência artificial, você usa em tudo. Questão número 2. O que representa a figura ao lado? Isso aqui, acho que o computador vai se comportar dessa forma, né? Ele vai ter que ter dispositivo de entrada, dispositivo de saída, de processamento e de armazenamento, tá? O dispositivo 1, que é o de entrada, que você vai ter que ter algum dispositivo para você entrar com dados. Acho que a gente falou sobre isso. Então, o mais elementar deles é o teclado, né? Teclado, mouse, microfone, scanner, né? Certo? Webcam são exemplos de dispositivos de entrada. Aí vamos para o 2, dispositivos de armazenamento secundário. Perceba você que o secundário, porque
O armazenamento primário aqui é esse número 4. O armazenamento secundário pode ser, deixa eu anotar aqui, peraí. HD, aí vamos lá, vamos para HD, SSD, pendrive, o falecido DVD e a nuvem, tá? Mas vamos lá. O que é esse armazenamento secundário? Aí eu já coloquei aqui do lado, HD, SSD, pendrive e nuvem. Não esqueça, essa nuvem, ela é algum servidor que está em algum lugar, ou debaixo do mar, em algum lugar, ou em algum país. No caso da gente, pode estar lá pode estar em São Paulo, como também pode estar em outro país, tá certo? Ele está em algum lugar fisicamente. O seu Google Drive, né, os dados que você tem lá no seu e-mail, existe sim um local físico onde ele está, certo? Não acredito que isso está em algum lugar no espaço, porque não está. Muito pelo contrário, ele está no local físico. Só que tá a Google é que está guardando isso, tá certo? O pessoal do Google. Sim, ponto 2 a gente acabou de falar dele, né? Ponto 3, CPU, que é o processador da máquina. É onde acontece todo o trabalho, tanto de gestão, de gerenciamento de componentes de hardware do seu computador, como a parte que faz o cálculo binário. Quem faz tudo isso é o processador. Essa memória aqui diz respeito à memória RAM, tá certo? Calma aí, eu tô aqui, né? Essa memória aqui é a memória principal, tá certo? É a RAM. Ela é volátil e é também conhecida como a memória principal do computador, certo? E finalmente o dispositivo de saída, o mais conhecido, monitor ou fone de ouvido, caixa de som, impressora, tá certo? Pronto, explicado, né? Essa aqui, acho que tá explicado, 2. Qual a diferença entre dados e informação? Cite um exemplo ilustrativo. Vou falar agora rapidamente para vocês. Um dado é um componente bruto, por exemplo. Se você tem uma folha de jornal, cada um dos caracteres que estão na folha de um jornal é um dado, certo? Agora, se você pega, junta esses caracteres, eles se transformam em palavras, e aí se aquela palavra, vamos supor, por exemplo, lá vai estar escrito, amanhã vai haver aumento de gasolina que vai duplicar o preço. E aí você, naquele momento que você leu aquelas, né, aquelas que antes eram dados, e você lê um agrupamento de dados, e você toma a decisão de ir encher o tanque do seu carro, da sua moto, enfim, de qualquer coisa, aí aquilo ali automaticamente se transforma em informação. Então, um dado são vários caracteres em forma bruta. Você tá lá, pode ser número, pode ser alfanumérico, né? Alfabeto, pode ser figura, pode ser som, enfim, pode ser qualquer coisa. Isso é o dado. Ele, na verdade, ele não tem um valor assim, né? Agora, se você aglomera ele, se você concatena ele, e se você pode fazer com que ele tenha sentido, aí ele se transforma em informação, tá certo? Essa é a diferença. Aí na questão 4 vem dizendo assim, qual a classificação dos computadores segundo Capron? Se vocês forem ver lá, Capron é o autor, né, do livro. Pronto, é esse aqui, ó. Introdução à Informática, tá certo? De Capron. Voltando lá. Então ele diz qual a classificação que esse autor faz dos computadores. Aí eu peguei aqui para vocês, rapidamente eu vou falar. Em primeiro lugar, ele caracteriza os mais simples como microcomputadores, também conhecidos como computadores pessoais, tá certo? São máquinas mais comuns e populares, encontrada nos escritórios, escolas, e tem processador central, memória, disco rígido.
Depois ele cria outra categoria 2, que são os computadores, que são esses mainframes menores, quer dizer, de lojas, de empresas de menor porte, que são maiores que os microcomputadores, são utilizados principalmente para aplicações empresariais. Terceira categoria são os mainframes, que são computadores de grande porte, utilizados principalmente em empresas e organizações governamentais para processar grandes quantidades de dados e executar aplicativos complexos. E por último, ele cria uma quarta categoria de supercomputadores, que são computadores mais poderosos e caros, disponíveis atualmente. Eles são utilizados principalmente por instituições de pesquisas, laboratórios de física ou de projetos de grande porte. Eles são extremamente caros, complexos e normalmente são utilizados na parte toda de previsão de tempo, né? 5. Os diversos tipos de dispositivos de entrada de dados utilizados no microcomputador incluem, deixa eu clicar aqui, os diversos tipos de entrada de dados. Então, mouse, ok, teclado, ok, monitor, não, né? Mouse, ok, teclado, ok, microfone, ok. Impressora, saída, né, de dado. Monitor, saída. E mouse, ok. Aí, microfone, entrada, ok. Impressora, saída. E teclado, entrada. Ele está perguntando só de entrada, né? Então, só de entrada, letra B, tá certo? Tranquilo, né? Entender? Então, mouse, teclado e microfone, ok? 6º. A figura ao lado ilustra o que vem a ser denominado pendrive, ou memória USB. Em relação a esse tipo de hardware, julgue o item a seguir. Trata-se de dispositivo normalmente com tipo plug and play, a ser instalado em computador que dispõe de porta USB. Possui capacidade de armazenamento que supera 8 GB de dados, cujo conteúdo pode ser de acesso protegido por senha e é acessível a partir do gerenciamento de arquivos. Ok, questão correta, né? Acho que tá certo. Ele pode ter, eu acho que o que a gente poderia fazer aqui, algum tipo de consideração, é que existem, ele está dizendo assim, ó, pode superar, ok, então tá certo. Pode superar, também pode ser menos, está correto, né? E ele pode ser protegido por senha, também correto, isso aqui. E você acessa o seu pendrive a partir do gerenciador de arquivo. Vale salientar que essa ferramenta Plug and Play, ela é uma ferramenta onde você coloca na USB e automaticamente ele vai ler, que é diferente da impressora. A impressora, a boa parte das impressoras hoje em dia, tudo bem, você coloca na USB, ela pode até reconhecer, mas dependendo da impressora, normalmente você tem que instalar o drive, né? Enquanto o pendrive não, você coloca, ele já reconhece direto, entendeu? Bem, então, verdadeiro, né? 7. Sobre os componentes de um computador, é correto afirmar que o processador, o CPU, é a parte principal do hardware do computador e é responsável pelos cálculos, execução de tarefas e processamento de dados. A velocidade com que o computador executa suas tarefas e processa dados está diretamente ligada à velocidade do processador. Com certeza. Com certeza. Certíssimo. 8. Sobre os componentes de um computador, é correto afirmar que a memória secundária é utilizada para gravar grande quantidade de dados. A memória secundária, beleza. Que não são perdidos com o desligamento do computador. Perfeito. Por um longo período de tempo. Maravilhoso, é isso mesmo. Exemplo de memória de massa incluem disco rígido, mídias removíveis, como CD-ROM, DVD, disquete e pendrive. Ok.
Certíssimo. Certíssimo, correto. Deixa eu colocar aqui pela máquina de escrever. Correto. Vale salientar que CD, DVD, disquete, pendrive ainda usa, mas esses aqui basicamente já estão falecidos, né? 9, né? Onde o sistema operacional armazena seus arquivos e programa. Então, na memória RAM, não, porque a memória RAM é uma memória volátil. Ela não armazena nada, ela armazena os aplicativos que estão sendo utilizados quando o seu computador, seu dispositivo estiver ligado, certo? Ela só serve para isso. Aí, 2, no insert HD, joia, com certeza. Na memória ROM, não, porque a memória ROM vem de fábrica. Ela não armazena nada, ela armazena o que vem da fábrica com ela, né? Aí, D, no drive de CD-ROM. Então, resposta correta no Winchester ou HD, tá? 10. O nome dado ao conjunto de rotinas de inicialização do sistema de computador reside em memória RAM. Desculpa, memória ROM. O nome dado ao conjunto de rotinas de inicialização é memória ROM. Beleza, é isso mesmo. É a memória ROM. E aí ele diz, o que é que tem dentro da memória ROM? Aí eu já vou dizer, isso aqui não tem muito o que explicar não, isso aqui é o seguinte. Um dos componentes que tem lá dentro né, um dos softwares que tem lá dentro da memória ROM é esse aqui, ó, a BIOS, que é a Basic Input Output System, né? A memória cache, ela não está dentro da ROM, ela é uma memória que está provavelmente dentro do processador ou próximo a ele. A memória RAM é um pente de memória que fica na placa-mãe. E o buffer, eu não sei nem o que esse negócio está fazendo aqui. O buffer é quando você armazenava a memória cache é uma pequena quantidade de memória estática de alto nível de desempenho. Perfeito isso, tá? Muito bem feito. Quando você lê lá no seu smartphone o que é uma memória cache, é uma quantidade de memória muito pequena de alto desempenho, tendo por finalidade aumentar o desempenho do processador, realizando uma busca antecipada da memória RAM. Perfeito também. Ela é mais rápida do que a RAM. Quando o processador necessita de um dado e este não está presente na cache, ele terá que realizar a busca diretamente na RAM. Como provavelmente será requisitado novamente, o dado que foi buscado na RAM é copiado na cache. Resposta. Se alguém quiser responder, viu? Pode responder. 12. O hardware é um componente lógico do computador que contém instruções necessárias ao funcionamento. Componente lógico? É errado. Ele não é nada de lógico, tá certo? Eita, por que quando eu clico assim, ele não faz dois, ele faz um? Tá errado, tá? Ele não é lógico. Lógico seria se fosse software. B. Exemplos de unidade de saída são impressoras, ok, monitores, ok, mouse e teclado. Mouse e teclado são unidades de entrada, então também tá errado, né? Errado, tá? Exemplos de unidade de entrada são scanner, leitores de código de barra, CD-ROM e microfone. Unidade de entrada. Scanner, ok, né? Leitores de código de barra, ok. Microfone de saída, né? Microfone
Não, microfone é o que você fala, né? Não é o que você escuta, é o microfone. Beleza, também. Entrada. E esse CD-ROM? CD-ROM não é de entrada, não, né? Acho que tá errado por conta desse CD-ROM. CD-ROM é de entrada e saída, ou no máximo só de saída, tá certo? Para mim tá errado, por quê? Porque no caso o CD-ROM, na minha opinião, depois vocês façam as considerações de você. Ele pode ser entrada e saída, ele pode ser, como é que fala? Híbrido, né? Híbrido, no caso entrada e saída, né? Ou seja, de armazenamento. Ou só de saída, se ele não for só de saída. Mas de entrada ele não é, não. Letra D. O armazenamento secundário, ou seja, HD, pendrive, essas coisas, mantém dados apenas temporariamente. E, gente, tudo falso até agora. Não, né? Claro que o armazenamento secundário, ele mantém normalmente uma grande quantidade de dados por muito tempo, né? Permanentemente. Então, quem mantém os dados temporariamente é a memória principal do computador, né? O armazenamento primário. Letra E. Computadores manuais, que é o que hoje em dia, bem, guardadas as proporções, seriam os tablets, né? Que não. Mas podem ser utilizados como servidores dentro de empresas, errado também. Servidor são equipamentos com grande capacidade de armazenamento, certo? E processamento também. Então, os handhelds, né? Ou seja, aquilo que você pode segurar com a mão seria o que é hoje um tablet, tá? Que até voltou meio na moda por conta no período aí da pandemia, né? Muita gente comprou, né? Os tablets. E não, eles não servem como servidores, tá? F. Os mainframes são computadores de pequeno porte que podemos adquirir para uso doméstico, também falso. Os mainframes normalmente são utilizados por empresas de grande porte para armazenar e processar grande quantidade de dados, tá certo? G. A cache é uma pequena quantidade de armazenamento secundário. Até aqui tá certo, a cache é uma pequena quantidade de armazenamento, mas ela não é secundária. Posso falar de novo, tá? Então vamos fazer uma hierarquia aqui, ó. Você vai ter registradores, cache, RAM. Aí agora você pode ter pendrive. Vamos estabelecer que o CD ainda existe. DVD também existe. Aí vamos botar logo o HD. E por último a nuvem. Tá? Então basicamente é isso. Só que essas duas que vêm antes da RAM, isso aqui é a principal, tá? A RAM é a principal. Vou até colocar em maiúsculo. Certo? A RAM é a principal. Depois da RAM, todo mundo é secundário. Pendrive é secundário, CD é secundário, DVD, HD, nuvem, tudo é secundário. Quem quiser fazer alguma consideração. Letra H. Cada 0 ou 1 em binário denomina-se bit. Essa tá certa, né? E 8 bits se formam byte, né? Então, 8 bits é igual a 1 byte. Tá certo? Que é a menor porção binária que um computador consegue entender. No fundo é isso. É tudo muito aleatório, não precisa entender, mas isso aqui pode até cair em concurso, né? Letra I. A placa de vídeo é a principal placa de circuito dentro de uma... Peraí que isso aqui eu vou apagar porque eu não tô...
dentro de uma unidade de sistema. A placa de vídeo é a principal placa de circuito, errado. A principal placa de circuito é a placa mãe, né? Então tá errado, tá certo? A placa de vídeo não é a principal. A principal é a placa mãe. Letra J. O OCR reconhece os caracteres de imagem e o converte em texto. Verdadeiro. Isso, tá? OCR. Ela transforma caractere de imagem em texto. Isso é muito comum hoje em dia. K. O touchpad equivale ao teclado dos notebooks. Tá certo? O touchpad. Certo? Isso aqui. Ó, isso aqui. Certo? Aí vamos lá. O touchpad equivale ao teclado nos notebooks. Ele não equivale ao teclado. O teclado notebook é o teclado, mas o touchpad é uma forma... Ah, tá. Eu entendi quem falou aí mouse agora. Eu consegui entender o que você falou. Ele equivale ao mouse, tá? Entendi. Beleza. É porque eu nem escutei, viu, quem foi que falou. Eu não tava ligando o que você tava falando, não. Mas é isso aí. Então, ele não equivale. Isso aqui tá falso, tá? Falso. Letra L. O uso mais comum do joystick, que é aquele aparelhinho para jogar, né? É de aplicações para edição de texto. Falso. Isso aqui é fácil, né? Joystick é para jogo, tá? M. Uma tela que aceita entrada por meio de toque é chamada de touchpad. Touchpad ou touch screen. Vamos ver qual é a diferença, né? Quais as diferenças de touchpad e o touchscreen? Aí o touchpad é esse negocinho, a diferença da superfície, isso aqui é o touchpad. E o touchscreen é a tela, então tá errado, né? Isso, cadê? A tela aceita como, que aceita, né, a entrada por meio de toque é a touchscreen. Não é touchpad não, tá? É touchscreen, então isso aqui tá errado. N. Uma impressora matricial é um exemplo de impressora de impacto. Beleza, ela é de impacto, sim. A impressora matricial, eu não sei se vocês conhecem ela é bem antiga, impressora matricial, só para vocês verem do que é que nós estamos falando. Ela ainda existe, normalmente em empresas de grande porte, né? E aí ela é a mais barata que tem. Ela você coloca esse... Ou então, mas eu vou mostrar outra, isso aqui, ó. Esses papéis perfurados. E ela é muito baratinha, tá certo? Ela é baratinha, que eu tô dizendo de você ter, porque ela gasta pouca tinta. Mas você tá vendo que o preço dela é bem caro. Por quê? Porque aqui você pode imprimir não sei quantos milhões de páginas e botar pouca tinta. Agora, a laser, como essa aqui já é a laser, tá? A Epson. E tem a jato de tinta, né? Que de todas é a mais cara. Quando eu digo mais cara, eu volto a dizer, sob o ponto de vista de impressão. A impressão da jato de tinta é a mais cara, tá? E a impressão da matricial é a mais barata. Letra O. O armazenamento secundário serve para guardar dados de forma volátil. O armazenamento secundário. Erradíssimo. O armazenamento secundário guarda dados de forma permanente. P. O DVD-ROM tem capacidade de armazenamento menor que o CD-ROM. Não, tá errado. O DVD, inclusive, é uma tecnologia que foi, né, na época, mais moderna que o CD, né? O CD era até a qualidade, né? Normalmente você gravava imagem, né? Ou som, mas a qualidade do DVD era melhor. Portanto, ele tem capacidade maior que o CD. E por último, a tempo de acesso de um HD, deve ser o tempo de acesso a um HD é muito mais rápido do que o tempo de acesso à memória RAM. Também está errado. Quase tudo é errado, né?
Obviamente, para você ter acesso a um HD, demora mais do que para a RAM. A RAM é muito mais rápida. Aí, a letra Q tá errada, porque é ao contrário, né? Bem, então isso aqui também acabou. Ah, essa sim que é mais fácil. A gente vai rapidinho acabar aqui. Veio. A gente tem aqui, o que a gente tem aqui é um computador. Ó, você pode ver aqui o teclado, né? Aqui tem a tomada, né? Aqui você tem a fonte, tá? Eu vou dar um zoom aqui. Deixa eu tentar tirar isso aqui para ficar cada vez maior para vocês enxergarem melhor. Então, vamos lá. Vamos começar com um. Aqui você tem a tomada, né? Certo? Então, no 2, você vai ter... A ordem, assim, não tá muito lógica, não. Porque a tomada era para estar ligada na fonte. Mas vamos lá. O 2 é o HD. Tá certo? Com certeza, o número 2 HD. Número 3, fonte de computador, né? Todo computador tem uma fonte. Como esse aqui é um desktop, normalmente a fonte já vem o local onde você coloca na tomada. Se fosse um notebook, você seria aquele quadradinho, né, que vem, que é o que transforma o 220 nos 12 volts, né? De 5 a 12 volts que o computador consome, né? Aí, aqui na fonte também você pode estar ligado outras coisas, mas, enfim, basicamente fica o gabinete, né? Vamos lá, 3, aí do 3 vamos pro 4. Teclado, não é isso? Tranquilo, né? Aí o 5. Esse 5 aqui é um painel de conexão antigo, né? Onde normalmente você tinha aqui a conexão de impressor. Enfim, é um painel de conexão de periféricos, certo? O 6. O 6 é uma placa de vídeo, né? Tanto que está ligada no monitor, certo? Então, isso aqui é uma placa de vídeo. Quando ela é integrada, quer dizer que ela está grudada na placa-mãe. Deixa eu pegar aqui a canetinha para escrever aqui, tá? Comentário, lápis. Isto aqui é a placa-mãe, tá? Esse quadrado aqui é a placa-mãe. Essa placa de vídeo, ela pode ser grudada dentro da placa-mãe. Quando ela é grudada, ela é integrada, certo? As placas de vídeo que são integradas são mais baratas e, portanto, são piores. E quando ela é dedicada, aí você tem uma placa de vídeo que ela tem mais, digamos assim, espaço de memória, além da memória que você vai ter, por exemplo, isso aqui são as memórias RAM, ó, isso aqui é a memória RAM. Vamos supor que você tenha 8 GB de memória RAM. Além dos 8 GB de memória RAM, isso aqui poderia ter, sei lá, mais 4 GB, 4 GB só para fazer vídeo. Aí você teria 8 daqui, mais 4 daqui. Já seriam 12 GB, tá certo? 7 é o monitor, né? Aí, deixa eu só apagar isso aqui. Para vocês não... 7, monitor. 8. Cadê o 8? Tá aqui embaixo. O 8 é o alto-falante, né? O 9 também é um painel de saída de áudio, né? Ou de conectores. O que antigamente era... O que poderia ser ligado hoje em dia na USB, mas o que antigamente era mouse, teclado e etc e tal. Aí, a 10 são conexões de placa também. 11 é o processador, né? Tem até aqui, ó, Pentium, Intel, Pentium, não sei o que, né? Tá escrito, isso aqui é o processador. A 12 é a bateria, tá aqui, né? Bateria. A 13 é a famosa memória ROM, onde está a BIOS,
tá certo? A 14 é a memória RAM. Isso aí, a 13 é a ROM, tá? Com O. E a 14 é a RAM com A, tá? A 15 são dois pedacinhos, dois quadradinhos. Isso aqui é a ponte norte e a ponte sul. Você perceba que elas estão perto do processador e elas servem para ajudar o processador a fazer o processamento. Cadê? Tá na 15, né? Tem mais? Pronto, acaba na 15, né? Pronto, é isso. Ponto norte, ponto sul. Ou chipset ponto norte, chipset ponto sul, tá certo?